TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 5 de novembro. E você vai ver a seguir. Homem acusado de estuprar filha de 11 anos é preso em Petrópolis. 127 acidentes de trânsito são registrados em Petrópolis no mês de outubro. Presidente Jair Bolsonaro pede que manifestantes liberem rodovias federais. Grupo se manifesta pedindo intervenção militar após resultado das eleições 2022. Chuvas provocam ocorrências em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Um homem de 35 anos, acusado de estuprar a filha de 11 anos, foi preso no Morém, em Petrópolis. Os policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia cumpriram, na última segunda-feira, o mandado de prisão preventiva pelo delito de estupro de vulnerável. O crime contra a criança de 11 anos aconteceu em março de 2021, enquanto ela e o pai assistiam a um filme. Na tentativa de que não fosse descoberto, ele ameaçou a criança dizendo que a mataria caso ela contasse a alguém. Após a prática do crime, a vítima apresentou comportamento suicida e agressivo. Em janeiro deste ano, ela fugiu de casa e, ao ser encontrada pela família, ela contou sobre os abusos para a mãe. A mãe da vítima, então, foi tirar satisfação com o agressor, que deu um golpe com o capacete contra a criança. Por conta da agressão física, a menina fraturou um dos dedos, já que ela tentou se defender, e o acusado ainda ameaçou atear fogo na casa e disse que, se fosse preso, mandaria matar as duas. Larissa Martins, de volta aos estúdios. O Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, divulgou os dados da sala de trauma no mês de outubro. Apesar dos 127 registros de acidentes de trânsito no mês, não houve aumento no número de casos quando comparado ao mês anterior. Um balanço do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, aponta que a maior parte dos acidentes de trânsito da cidade estão relacionadas a colisões envolvendo motociclistas. Em segundo lugar, estão os condutores de carro de passeio. Em terceiro, quedas e em quarto, atropelamentos. Em outubro, foram contabilizados 127 acidentes de trânsito. Destes, 62,2% envolvendo motociclistas. Pacientes da unidade de saúde vítimas de quedas e agressões também são contabilizados no boletim divulgado mensalmente. É comum devido ao grande trânsito, né, que hoje em dia enfrenta a cidade de Petrópolis, e a falta de paciência também, né? Aí junta mais o mau tempo e com mais decorrência desse óleo aí que ninguém faz nada. Quando chove tem muito óleo na pista. Não tem nenhum, aqui em Petrópolis não tem nada de prevenção, né? Não temos nada que previne, não temos nenhuma aula de educação defensiva na realidade, né? As estradas aqui, as ruas principalmente, deveriam de ter mais sinalização, né? Ao longo do mês foram registrados 79 acidentes de moto. Os homens continuam sendo as principais vítimas, com 66 ocorrências. As outras 13 registradas na sala de trauma do Hospital Santa Teresa eram mulheres. Já em relação a acidentes de carro, foram registrados 40. 31 eram homens. Às vezes a falta de orientação, as pessoas não estão acostumadas com o trânsito organizado, ela acaba fazendo besteira mesmo. Vi várias vezes pessoas atravessando com o sinal aberto e isso é um problema com certeza. Paulo Barbosa é outro problema. Pode dar problemas sérios. Claro, muito graves. O HST ainda divulgou que 8 pessoas foram vítimas de atropelamento. Os acidentes relacionados à queda totalizaram 36 atendimentos, além de 3 registros de agressão. Dos 177 atendimentos realizados pelos convênios e pelo Sistema Único de Saúde, 120 foram realizados pelo Corpo de Bombeiros, 27 pela Concer, 18 por meio próprio e 12 pelo SAMU. A última quarta-feira foi agitada em diversas regiões do país com manifestações contra o resultado das eleições presidenciais. Em Petrópolis, a manifestação aconteceu próximo ao Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, o Batalhão Dom Pedro II, na Vila Militar.
Dezenas de pessoas se reuniram nesta quarta-feira para se manifestar na Rua Duque de Caxias, na Vila Militar, em Petrópolis. Mesmo embaixo de chuva, os presentes cantaram o hino nacional e pediram por intervenção militar e federal após o resultado das eleições do último domingo. Em quantas mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desses solas mães, gentil, pátria amada, Brasil! A manifestação pedindo por intervenção militar é inconstitucional. É muito comum que intervenção militar seja confundida com intervenção federal, que é autorizada pela lei brasileira em condições específicas para controlar uma situação que deveria ser de responsabilidade do governo. Nós estamos aqui deixando bem claro o que o povo quer e o povo clama, que é a intervenção federal. A gente conta com as Forças Armadas nesse momento, para que elas possam vir em nosso auxílio, né? Ser contra a censura, ser contra um STF altamente manipulado, essas eleições, ninguém concordou com essas eleições, basta você ver as manifestações no Brasil inteiro. Então todo mundo, eu vim do Rio para manifestar esse desejo de liberdade, que a gente não pode ter comunismo aqui não. Nós não podemos aceitar o que aconteceu. É uma coisa absurda, estamos todos aqui, queremos um Brasil melhor, queremos um Brasil para toda essa nação maravilhosa. Manifestações como esta pedindo a intervenção militar estão acontecendo em todo o país. Vestindo verde e amarelo, os grupos manifestam contra o resultado das urnas eletrônicas do último domingo, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. Um bandido, um ladrão vai assumir a presidência da República? Não vai. Todo mundo que está aqui é brasileiro. Ninguém está aqui por partido político ou por algum político, algum candidato, nada disso. A gente está aqui pela liberdade. Liberdade. Estão cessando a nossa liberdade. E, infelizmente, não tem mais para onde recorrer. Então, a nossa última solução é essa. É pedir socorro ao Exército, às Forças Armadas, porque não tem mais para onde ir. A gente está sendo cessado. Toda a nossa liberdade está sendo cessada. Direito de expressão acabou no Brasil, não tem mais. O povo brasileiro está insatisfeito com tudo que está acontecendo. As corrupção, essas coisas todas. E nós não queremos ser governados por bandidos. Desde a noite de terça-feira, a pedido do 32º Batalhão de Infantaria Leve, a CPTRANS sinalizou o fechamento dos 2 acessos à Vila Militar próximo às cancelas. Por isso, os motoristas precisaram utilizar vias alternativas. A entrada dos manifestantes no terreno do batalhão não foi permitida e, por isso, o protesto foi feito em frente à cancela. Nós temos orgulho desse momento que nós estamos vivendo. É o melhor momento que o país está vivendo, de nós colocarmos o nosso coração para fora, para todo mundo ver os nossos desejos. Nós queremos liberdade, nós queremos justiça, que a justiça seja feita. Brasileiro de verdade, que honra a tua pátria, honra a tua bandeira, vem aqui independente de sol ou chuva, e não podemos aceitar mudar a cor da nossa bandeira, tomar nossa liberdade, roubar nossas famílias, invadir nossas casas. Eu sou brasileiro. Da BR-040, todos os pontos que estavam bloqueados pela paralisação dos caminhoneiros, que havia começado na madrugada da última segunda-feira, já estão liberados de acordo com a Concer. O quilômetro 793 em Juiz de Fora, único que ainda estava fechado, foi liberado em ambos os sentidos por volta das 8h40 da manhã desta quarta-feira. Na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro divulgou nas redes sociais um pedido para que os manifestantes desobstruam as estradas do país. O anúncio foi feito por meio da conta do presidente no Twitter. O presidente Jair Bolsonaro pediu aos manifestantes de todo o país, através das redes sociais, que liberem as rodovias federais. De acordo com ele, os bloqueios impactam negativamente a economia do Brasil. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora, é legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o efetivo foi aumentado em 400% durante as manifestações. Além disso, 34 prisões foram realizadas e 2.900 multas foram aplicadas. Até o momento, 876 locais com manifestações foram desobstruídos em todo o país. No estado do Rio de Janeiro, os manifestantes utilizam apenas as margens das rodovias para realizar os protestos. Apenas 3 trechos apresentam manifestação, sendo nos quilômetros 63 e 575 da BR-101 e na altura da Baixada Fluminense na BR-116. Apesar da presença dos manifestantes, o trânsito não foi impactado e segue liberado. No entanto, ainda há locais com interdições parciais em 7 estados brasileiros, como em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Rondônia. A chuva marcou presença ao longo de toda a semana em Petrópolis, por isso algumas ocorrências foram registradas. No Independência, por exemplo, uma casa foi parcialmente atingida por um deslizamento de terra. Por conta das chuvas que têm atingido Petrópolis desde terça-feira, a Defesa Civil informou que foram registradas nesta quinta-feira 7 ocorrências sem gravidade e sem vítimas. Foram registrados deslizamentos na Castelânia, São Sebastião, Centro, além do Independência, onde uma casa foi atingida. Segundo a Defesa Civil, os moradores foram encaminhados para a casa de familiares. Já na Mosela, Fazenda Inglesa e no Bingen, houve deslizamento de árvore. Na Rua Visconde de Souza Franco, popularmente conhecida como Rua da Feira, houve um pequeno deslizamento de terra. Uma árvore também caiu no local e interditou parte da rua. A Defesa Civil divulgou o boletim informando que o volume de chuva está abaixo dos últimos dias. A previsão de tempo com instabilidade, chuva fraca moderada e estado de atenção permanecem ao longo desta quinta-feira. Com isso, a tendência é de diminuição dos acumulados nas últimas 24 horas. E você vai ver depois do intervalo. Acidente na BR-040 provoca morte em Petrópolis. Dor crônica atinge 37% da população brasileira. Número de empreendedores cresce no Brasil, mas muitos não regularizam os negócios. Livro sobre dorso das fêmeas vai virar peça de teatro em Nova Friburgo. Missão Vem Pra Terê conhece case da Gramado Tour para a organização de eventos turísticos. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Na tarde da última quinta-feira, um acidente na BR-040 resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 5 feridas. O primeiro acidente foi registrado depois que um carro capotou na altura do quilômetro 68 na pista sentido Juiz de Fora, em Petrópolis, segundo a Concer, concessionária que administra a BR-040. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, motoristas que estavam no local pararam para tentar ajudar as vítimas quando um outro carro passou em alta velocidade e acabou atingindo essas pessoas. Ao todo, foram 6 pessoas feridas, 3 vítimas com ferimentos graves, uma com lesões moderadas e uma com ferimentos leves. Todas elas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa e uma mulher morreu ainda na via. Por conta do acidente, o local chegou a ficar interditado, mas por volta de 3 horas da tarde foi liberado e, segundo a PRF, ao menos 5 veículos estavam envolvidos no acidente. 3 deles veículos de passeio, além de uma picape e um furgão. Larissa Martins, de volta aos estúdios.
Empreender se tornou tendência no mundo. Com a retomada econômica no pós-pandemia, muitos brasileiros tiveram coragem de se tornar empreendedores, mas a maior parte deles não regularizou os negócios, o que pode prejudicar a empresa futuramente. Entenda o porquê na reportagem de Rafaela Cordeiro. O tema empreendedorismo já está no cotidiano dos brasileiros. Entre adultos e jovens, a iniciativa é normalmente tomada por aqueles que sonham com uma maior satisfação profissional. De acordo com os recentes levantamentos feitos pelo Sebrae e pelo próprio governo federal, o empreendedorismo no Brasil vem crescendo muito nos últimos anos, impulsionados pela retomada econômica pós-pandemia, quando muitos ficaram desempregados e tiveram coragem de empreender. Mas apesar do crescimento, a maior parte desses empreendedores não regularizaram seus negócios para exercer a função, o que pode ser prejudicial para o próprio dono e os empregados da empresa futuramente. Pode ter acontecido das pessoas empreenderem de forma informal, sem necessariamente formalizar um negócio. Então, como era um momento de crise, onde as pessoas de incerteza não sabiam o que aconteceria, elas podem começar uma atividade, mas não necessariamente formalizar, montar uma empresa, criar um CNPJ, gerar impostos, obrigações que uma empresa tem. Então, porque os números mostram uma constante na abertura de empresas, que dá uma média de 4 mil empresas, microempreendedoras individuais em Petrópolis. De acordo com o Sebrae, regularizar o seu negócio como microempreendedor é fundamental porque não apenas garante menos tributação nos impostos e maior confiança nos clientes, mas também permite que exista controle mais otimizado das finanças, mais garantias sobre o trabalho e melhor aproveitamento de oportunidades. Formalizar uma atividade é extremamente importante porque abre portas. Você pode comprar com o CNPJ, comprar mais barato, pode vender para outros negócios, você vai estar pagando seus impostos, que pode ser um benefício para você, que dentro dos impostos do microempreendedor individual, você contribui para o INSS, que futuramente, numa necessidade, você pode usufruir desse benefício, a partir do momento que você se torna um segurado do INSS. Então, estar formalizado, estar na formalidade traz muito mais benefício do que não estar. Você pode comprar com CNPJ, vende com CNPJ. Então, você aumenta a sua rede de possibilidades de comercializar e de prestar serviço. Segundo dados do Portal do Empreendedor, aproximadamente 3.360.000 novas empresas foram abertas em 2022, somadas aos quase 20 milhões de negócios que estão em funcionamento no Brasil. E apesar de os dados de 2021 e 2022 ainda não terem sido computados, o portal aponta que o ano de 2023 vai trazer desafios econômicos, principalmente se levarmos em conta que neste ano o Brasil passa por mais uma eleição, o que também interfere na economia. Mesmo com esse forte crescimento, o Brasil ocupa a posição da 6ª maior proporção da população adulta que não é empreendedora, mas pretende abrir um negócio nos próximos 3 anos. O ranking é liderado por Angola, com uma taxa de empreendedorismo potencial de 83%, seguido por Cazaquistão, com 59%, e pelo Kuwait, com 58%. A gente entende que muitas pessoas enxergam uma oportunidade, começam a trabalhar, depois elas pensam em como se formalizar, Às vezes formaliza, o negócio começa a crescer e só depois elas vão buscar essa formalidade. Muitas vezes isso acontece de uma forma externa. O próprio mercado exige que ela se formalize. Então, não necessariamente ela está se formalizando porque ela deseja, mas porque o mercado pede. Por meio da Secretaria de Estado Cultural, a Companhia Arteira vai realizar um espetáculo baseado no livro sobre o dorso das fêmeas. A direção vai ser de Renato Carreira. Já são 3 meses de preparação. A Companhia Arteira de Nova Friburgo vai realizar em novembro a apresentação baseada no livro da autora Helena França sobre o dorso das fêmeas. O espetáculo conta com 20 profissionais. Oi, eu e meu rebento literário sobre o dorso das fêmeas queremos fazer um convite a você. Entre as muitas alegrias que esse livro tem me proporcionado, a primeira, antes mesmo de ser editado pela Penalux, ele foi finalista do Prêmio Rio de Literatura, na categoria Novo Autor Fluminense. E agora vai virar peça de teatro, pelas mãos da maravilhosa Companhia Arteira de Nova Friburgo. E olha que alegria e que honra, a direção é do incrível Renato Carreira. Eu sou suspeita para falar, esse é meu primeiro livro de contos individual.
O espetáculo engloba artistas de Nova Friburgo e outras regiões do estado. O trabalho deve ser apresentado em espaços que tornem possível o acesso do público em cidades que não há teatro. A direção é de Renato Carrera. Oi, eu sou Renato Carrera, diretor do espetáculo Dorso. Eu estou aqui para convidar você para assistir a nossa estreia no dia 25 de novembro, na sede da Companhia Arteira, aí em Friburgo. Vem assistir e vem pensar um pouco sobre a mulher contemporânea no Brasil. Estamos te aguardando. Na peça Dorso, o público é convidado a interagir com a intimidade, forças e alegrias femininas e abordam questões do dia a dia, como o envelhecimento, casamento, amizade e amor. Olá, eu sou Gabriela Sami e assino a direção musical do espetáculo Dorso. Tem sido uma alegria imensa para mim fazer parte desse processo, junto com o diretor Renato Carrera, fazendo um lindo trabalho e os incríveis atores da Companhia Arteira. Acessar essas emoções, trazer essas sonoridades que tocam em questões tão profundamente femininas, nos fazem passar por várias emoções que vão desde uma extrema delicadeza, às vezes uma melancolia ou profunda tristeza, ou outras vezes uma grande força e até ironia. Eu espero que todos vocês possam se emocionar com esse espetáculo. A missão Vem pra Terê iniciou o segundo dia de atividades nesta semana, conhecendo o trabalho realizado pela Gramado Tour, uma autarquia de turismo e cultura responsável pela organização dos grandes eventos realizados pelo município de Gramado, na Serra Gaúcha. A entidade também incentiva a participação da comunidade nas ações para a promoção do turismo e desenvolve talentos como dança, teatro, canto, entre outros, como contrapartida social. Gramado conta com 37 mil habitantes e 23 mil leitos, recebendo 5 milhões de turistas por ano, dos quais 2,5 milhões são no período do Natal Luz. Segundo Paula Cole, assessora de eventos da Gramatur, a festa natalina não visa lucro diretamente, mas gera caixa para a cidade. O projeto Missão Vem pra Terê, liderado pelo prefeito Vinícius Clausen, em parceria com o Sebrae e um grupo formado por lideranças políticas e empresários locais, busca captar investimentos privados, conhecer iniciativas públicas e atrações turísticas para o desenvolvimento econômico e geração de empregos no município. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, cerca de 37% da população brasileira relatam sentir dor de forma crônica. O percentual representa 60 milhões de pessoas no país. A dor já faz parte da rotina de muitos brasileiros, desde a dor de cabeça até a dor na coluna, e pode se tornar crônica após 3 meses do início. De acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, ao menos 37% da população brasileira, cerca de 60 milhões de pessoas, relatam sentir o sintoma de forma crônica. A dor aguda, ela pode ser sua amiga, ela pode te avisar, te alertar de algum dano que está acontecendo no seu organismo. Mas a dor crônica, ela já passa a ser uma doença e ela pode afetar outros sentidos do paciente. Pode alterar o sono, pode alterar o humor, né? Pode levar o paciente a uma depressão, tudo isso por conta da dor. Há muitas possibilidades de tratamentos. A enfermidade precisa ser investigada e acompanhada por especialistas para evitar a evolução para algo mais grave. Quando não tratada, a patologia gera impacto biológico, psíquico, econômico e social numa dimensão muito maior do que as pessoas conseguem imaginar. Na maioria das vezes é feito com medicação. Aí nós já estamos partindo do princípio que esse paciente ele já passou por uma série de avaliações, já passou por esse rastreio de outras causas que poderiam causar esse tipo de dor e não foi diagnosticado nada. Então, a dor crônica ela é uma dor de sensibilização central. O que é isso? É uma dor por lesão ou por doença no seu sistema nervoso. O seu cérebro, a sua medula, os seus nervos, eles já sentem dor. Eles são hiperexcitáveis, eles são sensíveis. Então, pequenos estímulos que não deveriam causar dor podem te desencadear reações químicas nessas estruturas e te levar à dor. Então o tratamento é baseado em medicações.
Você pode usar medicações analgésicas, anti-inflamatórias e a gente usa muito também os antidepressivos. Durante a avaliação, o profissional utiliza a escala analógica de dor, que vai de 1 a 10. Se o paciente relatar dor entre 1 e 3, é dor leve. Mas se os sintomas forem entre 4 e 6, a dor é moderada. Já os números 7 e 10 representam a dor intensa. O uso excessivo do celular também pode contribuir para o aumento da algia, termo técnico utilizado por profissionais da saúde, principalmente para as dores na região da coluna. A Organização Mundial da Saúde diz que 80% dos adultos vão sofrer pelo menos uma crise aguda de dor nas costas durante a vida, sendo que 90% das pessoas podem ter mais de uma vez. Normalmente, quando a gente vai mexer no celular, com exceção do trabalho, é para lazer, para distração. E é um momento onde a gente está mais relaxado, é um momento que a gente não está muito preocupado com a postura. Então você pode, por vezes, abaixar muito sua cabeça, fletir muito sua cabeça, e isso te dá dores na cervical. Dependendo da forma que você estiver sentado ou deitado, te dá dores na região lombar. Então, não só o celular, mas também o hábito da leitura. Se você for ler um livro, que é muito recomendado, se você não ler numa posição agradável, numa posição correta, você também vai ter dor. E você vai ver depois do intervalo. Reformas de 3 praças em Paraíba do Sul estão 90% concluídas. Inventário botânico está sendo preparado pela Prefeitura de Petrópolis. Nova Friburgo inicia a limpeza do Rio Bengalas. Procon Petrópolis se prepara para a realização de mais um Natal Solidário. Espetáculo diário do último ato fica em Petrópolis até 6 de novembro. O Correio Petropolitano na TV volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Começou na última sexta-feira e segue até este domingo no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis, o espetáculo O Diário do Último Ato da Companhia Plúmbia. A partir desta sexta-feira, os petropolitanos vão poder vivenciar os últimos momentos da vida de Flor Bela Espanca, no espetáculo Diário do Último Ato, no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis. A apresentação é realizada pela Companhia Plúmbia. A dramaturgia de Ronaldo Ventura é inspirada em cartas e diários da poeta, e a atriz Ana Cecília Reis promove um encontro íntimo com a plateia. Esse espetáculo, ele narra os últimos momentos da poeta portuguesa Flor Bela Espanca. Ele foi contemplado pela Bolsa Jovens Criadores de Portugal e também ganhou o prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura na categoria Teatro em 2019. Antes de chegar em Petrópolis, a apresentação passou por Macaé e Rio das Ostras. O objetivo do espetáculo é fazer o público sentir a intensidade vivida pela personagem, como artista e como mulher. É um espetáculo que está em circulação através do Retomada Cultural, que é um edital da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. É muito gratificante estar realizando essa temporada. E a Flor Bela Espanca, ela é uma poeta que merece ser sempre revivida e relembrada. A classificação é de 14 anos e os ingressos já estão disponíveis para serem retirados gratuitamente pela plataforma Simpla. Todas as apresentações acontecem às 7 horas da noite. É um espetáculo que, para quem a conhece, acaba sendo uma linda homenagem, e para quem não conhece, é uma forma de proporcionar uma experiência da vida dessa poeta, uma forma de começar a entendê-la melhor e a conhecer também um pouco da sua literatura.
3 áreas de lazer reformadas serão entregues aos moradores de Paraíba do Sul em breve. Com 90% das obras concluídas e R$ 1.200.000 investidos, as intervenções do governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, estão sendo feitas nas praças Curupaiti, Brejal e Bela Vista. Os espaços públicos estão recebendo uma nova rede de iluminação, academia da terceira idade, áreas de convivência e recreação infantil, com balanço, escorrega, gangorra, quadra poliesportiva com alambrado e arquibancada, paisagismo, mobiliário urbano como bancos, mesas e lixeiras de coleta seletiva, bicicletário, acessibilidade e passeio público. Segundo o secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, é dever do governo do estado investir em intervenções que tragam mais bem-estar e qualidade de vida à população, e as parcerias com os 92 municípios são fundamentais para este objetivo. Um levantamento sobre as espécies de árvores de Petrópolis está sendo feito pela Prefeitura para criar um inventário botânico que vai contemplar 16 logradouros do Centro Histórico. O mapeamento vai permitir planejar as ações de manejo, conservação e preservação da vegetação urbana. A Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria de Meio Ambiente, informou que um inventário botânico está sendo preparado e vai contemplar 16 logradouros do Centro Histórico. O mapeamento vai permitir planejar as ações de manejo, conservação e preservação da vegetação urbana em função das prioridades dos riscos e gerenciar em curto, médio e longo prazo. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, o estudo vai possibilitar o diagnóstico e o prognóstico da arborização. Estamos verificando também as condições sanitárias de cada um dos indivíduos e a partir daí será desenvolvida uma estratégia na qual o IFAM faz parte, porque essa parte do Centro Histórico, essa ambiência é uma ambiência tombada e em algumas partes, como na Avenida Keller, por exemplo, nós gradativamente estamos propondo que seja substituída a vegetação existente por ipê amarelo, que é o símbolo da cidade de Petrópolis, e ao mesmo tempo vamos progressivamente discutindo uma maneira de tornar esse arboreto mais exuberante. Durante o levantamento, são coletadas informações sobre a espécie, estado fitossanitário, análise de risco, avaliação técnica e as interferências das árvores sobre os equipamentos e estruturas urbanas. Além disso, os técnicos também buscam a identificação quantitativa e qualitativa das árvores. O levantamento da Prefeitura tem como objetivo atualizar o inventário botânico feito em 2019 pelo Grupo de Pesquisa da Universidade Católica de Petrópolis. O inventário leva em consideração as ruas com mais vulnerabilidade, que possuem um maior fluxo de pessoas e um alto número de árvores. Políticas para realocar as árvores que estejam em conflito com as ruas estão em andamento em conjunto com o IFAM. O levantamento teve início nas avenidas Tiradentes e Imperatriz e conta com 4 técnicos, um biólogo e um engenheiro florestal da Secretaria de Meio Ambiente e vai seguir por logradouros do Centro Histórico como a Avenida Keller, Bosque do Imperador, Rua Raul de Leone e Avenida Ipiranga. Na última terça-feira foram iniciadas as ações de limpeza do Rio Bengalas em Nova Friburgo. O trabalho está sendo realizado pela Prefeitura com alinhamento e autorização do Instituto Estadual do Ambiente. O serviço começou a ser executado em Conselheiro Paulino, no trecho próximo ao Colégio Estadual Feliciano Costa, em Nova Friburgo. A limpeza do rio Bengalas é de fundamental importância para reduzir os riscos de transbordamento durante o período de fortes chuvas. A ação também está sendo realizada em Varginha e deve avançar para outros pontos da cidade. Mais uma vez, o Procon de Petrópolis vai realizar a campanha do Natal Solidário, em que são divulgadas cartinhas com pedidos de presentes escritas por crianças da Escola Municipal Lúcia de Almeida Braga e do Centro Educacional Joaquim Dester, que fica na região do Carangola. As cartas são disponibilizadas à população para que os pedidos das crianças sejam apadrinhados por quem pode ajudar.
Com a chegada da época mais solidária e esperançosa do ano, o Natal, as campanhas em prol de um fim de ano mais próspero para as comunidades mais carentes começam a surgir. Uma delas é o Natal Solidário, feito pelo Procon de Petrópolis, com o objetivo de realizar o desejo das crianças que estudam na Escola Municipal Lúcia Almeida Braga e no Centro Educacional Joaquim Daster. Ele nasceu há 5 anos, mais ou menos. A gente faz educação para o consumo nas escolas e aí, por conta disso, a gente achou que a vulnerabilidade dessas crianças era muito grande e a gente resolveu fazer um Natal para melhorar um pouquinho a vida delas. É diferente você ganhar o que te dão do que você ganhar aquilo que você pede, sabe? Então, assim, tem criança que sonha, não tem o que comer em casa. É muito triste até, né? A gente compra tanta coisa de marca, isso e aquilo, e uma criança do nosso lado passando fome. Muito triste. Então, assim, tem um impacto muito grande para elas. Você não tem noção do estado em que elas ficam quando elas ganham um presente. Às vezes nem é uma coisa tão cara, mas para elas tem uma importância muito grande. São mais de 360 cartinhas de crianças diferentes. Os pedidos são diversos: boneca, bola, chuteira e até uniforme completo de futebol. Mas a vontade de ter uma madrinha ou um padrinho é a mesma. A entrega é feita no último mês do ano, nas escolas, e tem direito até uma festa de comemoração, com a presença do velhinho mais famoso de dezembro, o Papai Noel. Muita gente não sabe que existem crianças nessa situação por aí, né? E aí tem padrinho, a gente faz 3 opções de presente, na verdade, mas tem padrinho que fica tão comovido que acaba dando os 3 presentes. Os interessados podem ir ao Procon Municipal na Rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no centro, ou buscar informações por telefone, pelo número 24 2246 8469. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Gostaria de convidar todo mundo a participar disso, gente, que é muito gratificante, sabe? A gente tira foto, filma, né? E a gente traz, se os padrinhos quiserem ter acesso, sem problema, vale muito a pena, muito a pena. Você faz diferente o Natal de uma criança dessas, né? A gente não muda o mundo, mas a gente pode melhorar um pouquinho a situação delas. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.